Glória a Deus, aleluia. Quero estar aí saudando os amados irmãos que vão ver este vídeo aí com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero aí estar nesse momento trazendo uma palavra para o meu, para o seu coração, amém? Que se encontra aqui, você que tem a Bíblia Sagrada, vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Se encontra ali no livro de 2 Reis, capítulo 4, uma palavra muito conhecida, amada igreja, dos leitores da Bíblia Sagrada, amém? Que diz assim, no capítulo 4, e o versículo 2 em seguir: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. Glória a Deus, que maravilha de palavra, né, irmãos? Onde a palavra de Deus vai nos dizer, glória a Deus, vai contar uma história de uma viúva, né? Glória a Deus, um cenário triste, de aflição, onde uma pessoa, né, estava vivendo naquele momento. A palavra do Senhor não cita o nome desta viúva, mas o interessante, irmãos, é nós pegar exemplo desta viúva nos dias de hoje. Glórias a Deus. Quem sabe você que vai ouvir esta palavra nesta manhã, né, se encontra num momento de dificuldade, de aflição também. Glórias a Deus. Aonde você olha para o seu lado, para o outro, para frente, para trás, você vê um cenário de dor, de tristeza, de angústia, de aflição. Porque este era o cenário desta mulher, glórias a Deus. Ela era esposa, glórias a Deus, aleluia, de um dos profetas, aleluia, glórias a Deus. Era um discípulo, quem sabe, de Eliseu, que era filho dos profetas, né? Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que esta mulher ela está numa situação de desespero, porque ela tinha perdido o seu esposo, glórias a Deus, tinha perdido o seu esposo, o seu marido, e naquele exato momento, glórias a Deus, os credores lhe estavam indo até ela para levar os seus 2 filhos para serem servos. Olha que interessante, irmãos, esta palavra maravilhosa, se nós meditarmos nesta palavra. Aquela mulher, ela estava numa situação de desespero, né? Onde ela tinha perdido seu esposo e os seus únicos 2 filhos, glórias a Deus, que ela tinha, os credores queriam levar para serem servos deles. Mas olha que interessante, irmãos, por mais que a situação que aquela mulher estivesse passando era uma situação de dificuldade, de dor, de angústia, glórias a Deus, ela buscou o profeta do Senhor, né, irmãos? Glória a Deus, ela buscou o profeta. Ali o profeta simbolizava o Senhor, porque ele buscava a presença de Deus e era uma pessoa que transmitia a mensagem da parte de Deus. Ou seja, ela deixa o exemplo a mim e para você, meu querido irmão. Nos momentos de batalha, de luta, quando nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, nós só vemos barreiras, lutas, dificuldades, né? É o momento de nós buscarmos ao Senhor. É o momento de nós olharmos somente para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui nessa situação, ela foi até Eliseu, porque Eliseu era o profeta naquele tempo. Mas nós sabemos que hoje, por meio de Jesus Cristo, nós podemos buscar a presença de Deus. Nós não precisamos ir necessariamente até o profeta. Por causa do sacrifício de Cristo, Jesus naquela cruz do Calvário, Ele nos reconciliou com Deus. É como a palavra do Senhor diz, que o véu do templo se rasgou no meio, se rompeu no meio. O véu do templo, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para sacrificar. Este é o véu que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, onde simbolizava a presença de Deus, que era o Santo dos Santos, onde estava a arca, onde estava a vara de Arão que floresceu, onde estava o maná, né? Aí Jesus Cristo, na morte
salvadora, salvífica dele na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitando, nos deu a oportunidade de buscarmos a Deus em oração. Né, irmãos? Quando estivermos passando por luta, por batalha, glórias a Deus, nós temos este privilégio de poder dobrar nosso joelho. Se nós temos um compromisso com Deus, nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, estamos andando segundo a palavra dele, em santidade, obediência, nós podemos, aleluia, nós podemos buscar a presença do Senhor, dobrar nosso joelho e apresentar as nossas necessidades. Mas nesse contexto, irmãos, aleluia, essa mulher vai até o profeta, desesperada, quem sabe, por causa dessa situação. Porque ela era viúva, como eu disse, perdeu seu esposo e agora ia perder os seus únicos 2 filhos. Glórias a Deus, mas ela vai até o lugar certo, ela vai buscar o servo do Senhor. Glórias a Deus, e como nós limos aqui, ele vai lhe perguntar: o que é que tens em casa? Glórias a Deus, é a pergunta que eu te faço, porque aquela mulher, ela vai dizendo: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que tu tem na tua casa? O que tu tem dentro do teu coração? Glórias a Deus, o que tu tem para apresentar ao Senhor? Não precisa ser muito, meu querido irmão. Você não precisa de muita coisa para o Senhor operar o milagre. Sabe que eu e você precisamos? É fé. É nós irmos até o Senhor e acreditar que Ele pode operar o milagre na nossa vida, que Ele pode abrir a porta, que Ele pode curar, que Ele pode salvar, que Ele pode libertar. Essa mulher, ela tinha apenas uma botija de azeite. Muitas vezes nós não temos nem a fé necessária para operar o milagre, mas nós sabemos que o nosso Deus é tão misericordioso, tão bondoso, glórias a Deus, que Ele opera o milagre, muitas vezes mesmo com a nossa pouca fé, mas Ele opera o milagre, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. E aqui esta mulher só tinha apenas uma botija de azeite. Deus não precisava de muito, de riquezas, posição, não. Só precisava de uma simples botija de azeite. Glória a Deus. Olha como o nosso Deus é tremendo, irmãos. Com uma botija de azeite. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta vai mandar ela, glórias a Deus, pegar vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos para colocar o azeite dentro. Glórias a Deus. Vasos vazios, não pouco, porque o milagre que Deus ia operar na vida daquela mulher era tão grande que não podia ser 1, 2, 3 vasos, era bastante. Glórias a Deus, aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Quando Deus quer operar na minha e na sua vida, a bênção que Ele vai mandar sobre nossas vidas, a providência do Senhor é algo tremendo. Nós podemos ver sobre esta palavra o cuidado que Deus tem sobre a vida dos seus filhos, o cuidado que Deus tem com as viúvas, os pobres, os necessitados. E nós podemos trazer para nós o cuidado de Deus que tem, o cuidado que Deus tem com o seu povo, aqueles que buscam, que clamam, que tem a marca de Jesus Cristo, seu Filho, né, irmãos? Glórias a Deus. Aquela mulher vai, ela fecha a sua porta, manda os seus filhos ir buscarem, glórias a Deus, aleluia, os vasos, né? E fecha a porta sobre si e começa a deitar. Deita o azeite num, deita azeite no outro e começa. E a bênção foi tão grande, irmãos, glórias a Deus, aleluia, que começou a se encher todos os vasos. A Bíblia não cita quantos vasos que tinha, mas o interessante é que nós meditamos, só tinha uma botija de azeite. Uma botija de azeite não daria para encher muitos, mas quando Deus quer multiplicar, abençoar, não tem barreira, irmão, não tem porta que não possa abrir. E olha que interessante, irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer, glórias a Deus, que quando encheu todos os vasos, ela pediu ainda mais um, mas o seu filho disse que não tinha mais, acabou, então o azeite parou. Glórias a Deus. Deus abençoa na medida certa, na medida que Ele sabe que nós precisamos, né? Glórias a Deus, o suficiente para você sobreviver e ser abençoado, e quem sabe abençoar o teu próximo também. E ali aquela mulher recebeu aquela bênção e ela vai até o homem de Deus e vai comunicar ao homem de Deus, vai fazer saber ao homem de Deus o seu milagre. E ali Eliseu vai dizer para ela vender aquele azeite e pagar as suas dívidas. E se ela e os seus filhos vissem do resto. Olha que interessante, né, irmãos? O cuidado que Deus tem, que Deus teve com essa viúva.
É o mesmo cuidado que muitas vezes Deus tem comigo e com você, né? Glórias a Deus. Há momentos, irmãos, da nossa caminhada, momentos de provação, de luta, de barreiras que se levantam contra a nossa vida, mas se nós acreditarmos no poder de Deus, nós confiarmos na presença do Senhor, que Deus é conosco e que Ele pode mudar a situação. Nós, como eu disse, nós temos compromisso com Deus, nós temos compromisso com a palavra, de ser obediente, dar em santidade. Deus, Ele também vai ter compromisso de nos abençoar, se nós temos compromisso com Ele. Glórias a Deus, aleluia. Então a palavra que eu quero deixar para mim e para você neste dia de hoje é nós perseverar, buscar na presença de Deus aquilo que nós necessitamos. Quem sabe seja uma porta de trabalho, uma enfermidade, uma doença, Deus, Ele pode lhe abençoar. Porque eu, irmãos, se eu falo do que eu já vivi, já fiquei desempregado também, né, irmãos? Deus permitiu fechar as portas, glórias a Deus, aleluia, mas Ele honrou minha fé, né, irmãos? Deus honrou porque eu tomei um propósito com Ele. Eu fiz um propósito de ser fiel com Ele, né, irmãos? Sobre algo que, glórias a Deus, aleluia, na igreja, né? Eu fiz um propósito, meu propósito com Deus, em algo que era para ajudar a obra de Deus, que Deus mostrou ali para o seu servo, o anjo da igreja, um carnezinho missionário, né, irmãos, de R$50 por mês. E eu senti, porque eu estava desempregado e precisava de trabalhar, glórias a Deus, e ali eu peguei e fiz um propósito com Deus de dar R$100 por mês, glórias a Deus, e Deus abriu uma porta de trabalho, 3 portas de trabalho Deus abriu, glórias a Deus. Só que eu fiquei naquela que era da vontade de Deus, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Então Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel. Eu estava trabalhando, né, irmãos, tinha feito uma entrevista numa empresa e na mesma semana abriu uma porta de trabalho, eu vim começar a trabalhar ajudando de pintor, né? Aí quando eu cheguei em casa, estava lá o irmão, glórias a Deus, com os papéis da empresa que eu tinha feito a entrevista, que eu tinha sido contratado. Aí não sei se foi no mesmo dia, se eu não me engano, veio outro rapaz falando que tinha abrido uma vaga de trabalho no mercado, se eu não queria fazer uma entrevista. Então Deus é fiel, irmãos. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, tomamos um propósito de buscar, de ajudar a obra de Deus, Deus pode abençoar, Deus pode curar, salvar. E se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, irmãos. Se você está orando, buscando, clamando, Deus não operou milagre, glórias a Deus, aleluia, não desiste. Faça como aquela viúva que importunava o juiz iníquo, né? Que aquele juiz não temia os homens e nem temia Deus, mas de tanto que aquela viúva todo dia indo lá falando, quero que tu faça justiça à minha causa. Aquele juiz, mesmo falando, ele falou, mesmo que não tema o homem, nem mesmo tema a Deus, hei de fazer justiça para esta viúva que me importuna, né? Assim nós temos que buscar a presença de Deus, pedir, clamar, buscar, né? E crer que Deus pode abençoar. Amém? Glórias a Deus. Eu não sei a luta, a batalha, a aflição, mas eu e você nós temos que olhar para Jesus Cristo, que Ele tem a vitória para nos dar. Amém? Deus abençoe.